A poderosa ponte japonesa Akashi Kaikyo, a mais alta, mais longa e mais cara ponte suspensa do planeta. Ela se mantém firme contra todas as adversidades e está em um lugar onde nenhuma outra ponte deveria estar, em Typhoon Valley, à mercê de ventos que chegam a incríveis 290 km por hora. Velocidade suficiente para arrancar telhados de casas e árvores com raiz. Ela cruza uma das vias marítimas mais agitadas e perigosas do mundo. E pior, está bem no meio de uma zona propensa a grandes terremotos. É uma ponte, dizem, que nunca poderia ser construída. Obras incríveis. A ponte Akashi Kaikyo. A colossal ponte de Akashi é composta de 6 pistas, ligando a agitada metrópole de Kobe, no continente, à ilha de Awaji, ao sul. Para os moradores dos vilarejos de pesca na área rural da ilha de Awaji, a ponte é uma ligação vital com o hospital, as escolas e a cidade no continente. Para o Japão, é um símbolo de orgulho nacional. O elo final em uma rede de pontes que unirá 4 ilhas. Isso forneceu um transporte rápido, rápido acesso e a abertura da ilha de Shikoku para os negócios, para o comércio e o turismo. A ponte é um grande feito de engenharia que detém nada menos do que 3 recordes mundiais. A 280 metros, ela é a ponte suspensa mais alta do planeta. Suas 2 torres têm cada uma a altura de um prédio de 80 andares. Com uma envergadura central de mais de 1,6 quilômetros, ela é a ponte suspensa mais longa do mundo, quase 2 vezes a extensão da Golden Gate em São Francisco. Ao custo de 4,3 bilhões de dólares, é a ponte mais cara já construída. As águas que ela corta são um pesadelo para quem constrói pontes. O Estreito de Akashi é uma barreira de 4 quilômetros de um mar hostil que separa a ilha de Awaji do continente japonês. A mais de 100 metros de profundidade, a velocidade das correntes é de mais de 14 km por hora. Isso em um dia calmo. Furacões devastam regularmente a área, com ventos que alcançam até terríveis 290 km por hora, destruindo quase tudo em seu caminho. O estreito é também uma das regiões de tráfego marítimo mais agitadas do Japão, a artéria principal que liga 4 ilhas. Todos os dias, mais de 1000 navios passam por essas águas densamente agitadas. A primavera traz ainda mais perigos. Uma densa neblina envolve o canal. Centenas de navios naufragam aqui todos os anos. Há décadas, o governo local e nacional vem discutindo a possibilidade da construção de uma ponte que atravessasse a barreira do Estreito de Akashi e conectasse uma das maiores cidades japonesas no continente, a ilha de Awaji e seus vilarejos de pesca da ilha. Mas foi preciso uma tragédia para tornar o sonho realidade. 11 de maio de 1955, 6h40 da manhã. 100 crianças que faziam uma excursão com a escola sobem a bordo da barca Shiunmaru para a travessia de 45 minutos do estreito. À medida que a balsa passa, uma densa neblina encobre a movimentada região repleta de barcos. Às 6h56 da manhã, próximo ainda ao porto, a parte da frente de uma embarcação que se aproximava aparece do nada no meio da neblina. Sem tempo para mudar o curso, os barcos colidem. Em menos de 5 minutos, a balsa de Shiunmaru afunda para dentro da água. 168 crianças e adultos morrem afogados. Dezenas de outros ficam feridos. E o Japão ficou traumatizado. Os pais e parentes querem mais do que apenas palavras de conforto. Eles querem ação e exigem que uma ponte seja construída para evitar que outra tragédia como esta volte a acontecer. O engenheiro Makoto Kitagawa é o diretor executivo da Honshu Shikoku Bridge Authority e trabalhou nos primeiros projetos da ponte. Esse acidente foi provavelmente um empurrão para que o governo pensasse seriamente na necessidade do projeto de uma ponte.
Para lidar com um desafio tão grande, o governo japonês fechou um acordo com a Honshu Shikoku Bridge Authority. A tarefa da companhia era construir o impossível. Levou 30 anos de pesquisas em novas tecnologias antes que a construção pudesse começar. Em maio de 1988, quando a construção começou, os engenheiros se viram frente a frente com a tarefa mais ousada de suas carreiras. 10 árduos anos de desafios desconhecidos, contratempos e tragédias ainda estavam por vir. Construir a maior ponte suspensa do mundo foi um empreendimento monumental. Mais de 2 milhões de trabalhadores, bilhões de dólares, 181 mil toneladas de aço e 1,4 milhões de metros cúbicos de concreto. As fundações da ponte são do tamanho de um edifício de 20 andares. Suas torres são quase tão altas quanto a Torre Eiffel, em Paris. E a extensão dos cabos é suficiente para circular o globo 7 vezes. Sendo uma das maiores autoridades mundiais na construção de pontes e um dos poucos estrangeiros a trabalhar no projeto, Jim Cooper sabia as enormes dificuldades que os japoneses enfrentariam. Foi um mega projeto que levou a tecnologia ao limite. A ponte de Akashi teria quase meio quilômetro de comprimento a mais do que qualquer outra ponte suspensa construída antes. A ponte do Brooklyn, construída em 1883, foi a primeira grande ponte suspensa com uma envergadura central de mais de 457 metros. Ela liga a ilha de Manhattan ao Brooklyn. Em 1937, a Golden Gate de São Francisco foi inaugurada com uma envergadura de 1,2 quilômetros. Ela deteve o recorde por mais de 27 anos. Os engenheiros continuaram testando os limites e em 1981, a ponte suspensa sobre o Humber River, na Inglaterra, teve a maior envergadura de todas, 1,5 quilômetros. Mas a ponte Akashi vai superar essa marca também. Sua envergadura central é de quase 2 quilômetros, quase um terço maior do que qualquer outra ponte construída antes. Na teoria, o desenho de uma ponte suspensa é simples. 2 cabos principais esticados sobre a água, sustentados por 2 torres. A via pende desses cabos e fica ancorada embaixo e em cada um dos lados. É uma fórmula testada várias vezes e que funciona. Mas há um limite para o tamanho a que uma ponte suspensa pode chegar. Esse é o tamanho da Golden Gate, mas a ponte de Akashi terá quase 2 vezes esse tamanho. Para evitar que ela caia, o cabo e a rodovia terão que ser muito mais fortes e o mais leves possíveis. Quanto mais longa a ponte fica, mais peso está envolvido. Uma ponte suspensa deve ser desenhada principalmente para sustentar seu próprio peso e depois a força restante da ponte poderá sustentar a carga de tráfego. A ponte de Akashi sustenta 91% de seu próprio peso e apenas 9% da carga total é usada para sustentar o tráfego de veículos pela ponte propriamente dita. Maio de 1988. O primeiro problema que os japoneses enfrentaram foi encontrar o melhor local para a enorme fundação, ou seja, o local onde a enorme ponte ficaria. E já no princípio, o ameaçador estreito de Akashi causou uma enorme dor de cabeça. O local ideal era bem no meio de um canal movimentado com o tráfego de navios, mas a construção seria um risco para os incontáveis navios que passam por aquelas águas todos os dias. Porém, o canal tem quase 1,5 km de largura. Para evitar problemas com segurança, as fundações da ponte teriam que ficar a quase 2 km de distância, uma da outra. E foi essa distância que fez da Akashi a ponte suspensa mais longa do mundo. Mas havia um outro problema maior ainda para ser resolvido. Normalmente, as fundações de uma ponte ficam no meio da água. Seções cilíndricas são preenchidas com concreto e afundam sob seu próprio peso. O processo é repetido construindo-se as fundações do leito do rio ou mar em estágios. Mas o Estreito de Akashi é 100 metros mais profundo, bem mais fundo do que a maioria dos locais das fundações de outras pontes. Quer dizer, a rapidez das correntes significava que os métodos normais de construção não funcionariam, seriam ineficazes. Então os projetistas da ponte tiveram uma ideia nova, ainda não tentada nessa escala e muito arriscada. Eles propuseram construir 2 enormes moldes de aço em terra firme, um para cada uma das 2 fundações da ponte.
Depois disso feito, os moldes seriam levados para o mar e afundariam com extrema precisão. Nada dessa escala de magnitude foi tentado antes. Março de 1989, um ano desde que a construção da ponte começou. Os moldes gigantes de aço para as fundações da ponte são terminados em cais ao lado do estreito. Os anéis de aço duplos e ocos têm 70 metros de altura e 80 de largura. Eles estão prontos para serem puxados para o mar. É um momento estressante para os engenheiros. Nada poderá começar antes que as fundações sejam colocadas corretamente no local. Mas é um grande jogo. Um erro e a fundação toda poderia ser levada pelas águas. Os engenheiros teriam que começar tudo outra vez e o trabalho de um ano inteiro seria perdido. Março de 1989. O trabalho na ponte suspensa mais longa do mundo havia alcançado um estágio crítico. Os dois moldes gigantes para as fundações estavam prestes a ser postos em posição e não havia espaço para erros. Os engenheiros precisavam da onda e da corrente perfeitas. Um erro e os moldes ocos gigantes poderiam ser levados pela força do mar turbulento. O projeto todo poderia estar em perigo. 5h30 da tarde do dia 26 de março. 12 rebocadores saem do cais puxando a primeira das grandes estruturas ocas para dentro do Mar Bravo. Não é uma tarefa fácil. Cada molde pesa 15.000 toneladas, o equivalente a 40 jumbos. Com a guarda costeira a postos, os rebocadores puxam os imensos arranha-céus flutuantes através do movimentado tráfego nessa turbulenta região. É um trabalho altamente perigoso. Ninguém quer outra tragédia com barcos. « 38 horas foram precisas para colocar cada um desses dois imensos moldes em posição. Agora, os japoneses enfrentavam seu primeiro teste crucial. Durante semanas, escavaram o leito do mar para criar um local perfeitamente nivelado. Eles teriam que afundar dois anéis monstro de aço 60 metros para dentro do oceano para sustentar a enorme ponte suspensa. Isso significou encher cada um com água até eles chegarem ao solo marítimo. A operação tinha que ser precisa. Do contrário, as fundações não ficariam niveladas e o trabalho todo estaria em risco. Mas os engenheiros estavam lutando contra as piores condições possíveis. Os rebocadores lutaram contra correntes poderosas para manter os anéis ocos exatamente no lugar, enquanto afundavam até o leito do mar. 32 bombas derramaram milhares de litros de água do mar dentro das paredes externas de cada molde gigante. Cada um recebeu 250 milhões de litros de água e devagar, bem devagar, os moldes começaram a afundar. Os engenheiros tiveram que esperar agonizantes 8 longas horas para que as fundações assentassem no leito marítimo. Mas eles ainda não sabiam se a missão tinha sido bem-sucedida. Engenheiros ansiosos fizeram seus cálculos para ver se os moldes haviam sido colocados exatamente na posição desejada. Por milagre, os testes mostraram que os enormes cilindros de aço estavam a apenas 10 centímetros menos que o comprimento de um lápis do local desejado e perfeitamente nivelados. O plano extraordinário tinha valido a pena. Mas ainda faltava um longo caminho a ser percorrido. Para que essas imensas fundações funcionassem, elas teriam que ser preenchidas com concreto. Mas havia um problema. As fundações estavam cheias de água. Se fosse derramado concreto comum dentro da água, ele desintegraria como uma aspirina. Para resolver esse problema, os japoneses tiveram que fazer uma coisa que nunca haviam feito antes: criar um super concreto que, na verdade, endureceria na água. Então, os japoneses tiveram que pensar em uma nova fórmula para a nova mistura de concreto. O novo concreto substituiria a água do mar, segurando as fundações no fundo. A grande operação começou.
As fundações agora tinham 265 metros cúbicos de concreto por dentro. O novo superconcreto e o feito de construir fundações no meio do mar foi um momento de orgulho para Makoto Kitagawa. As tecnologias usadas na construção no meio do mar levaram a engenharia civil ao limite. Levou 4 anos para se chegar a esse estágio e só agora a construção de verdade iria começar. Julho de 1989, começa o trabalho nas 2 torres gigantes, cuja altura é de 80 andares, quase o tamanho da Torre Eiffel, e que iriam sustentar os vastos cabos que suportam o peso total da ponte. Mas elas não teriam apenas que sustentar os enormes cabos, precisariam também aguentar uma das forças mais terríveis da natureza. O Japão está encravado no meio de uma zona altamente propensa a terremotos. Esse país está entre 4 placas tectônicas que causam estragos quando colidem. O Japão é atingido por uma dessas colisões quase todas as décadas. A mais destrutiva foi em 1923, alcançando 8,3 na escala Richter e destruindo Tóquio. Cerca de 1 milhão de pessoas morreram, outras 40 mil desapareceram. 70 anos mais tarde, os construtores da Ponte Akashi estavam cientes de que outra catástrofe poderia acontecer a qualquer momento. As pontes projetadas para durar 200 anos teriam que enfrentar grandes terremotos regularmente. Os engenheiros também sabiam que torres de concreto poderiam rachar e cair durante um terremoto, porque não são suficientemente flexíveis. Seu plano era construir as torres de Akashi em aço, um material que eles achavam que aguentaria o choque de um tremor de 8,5 na escala Richter. Mas o aço fez o orçamento subir para 4 bilhões de dólares. O suficiente para comprar o time do New York Yankees 5 vezes. Cada torre foi feita de seções de 90 a 160 toneladas, uma em cima da outra, como blocos de montar gigantes. E cada seção tinha que estar perfeitamente plana. Qualquer irregularidade seria amplificada à medida que a torre fosse ficando mais alta. Se uma das torres tivesse uma irregularidade maior que a largura de um polegar, quando ela atingisse o topo, cairia inteira. As torres foram construídas bloco a bloco, alcançando 300 metros acima do nível do mar. A construção das torres requereu absoluta precisão. E a exatidão era importantíssima, sendo que somente uma inclinação vertical de 2,5 centímetros seria permitida. Os engenheiros japoneses são perfeccionistas e, além de sua reputação, eles tinham uma quantia enorme em risco, 4 bilhões de dólares. Eles poliram a superfície de cada bloco gigante de aço até chegar a uma fração de 1 milímetro. Todas as junções tinham que ser perfeitas ou não haveria por que construir as torres. Então chegou o momento da verdade. Os enormes blocos de aço que formariam as torres foram levados ao mar para serem postos em cima das fundações de concreto. Enormes guindastes flutuantes arrastaram esses blocos de 160 toneladas através de mares tempestuosos. Foram precisos 90 desses blocos para construir cada uma das torres. A tarefa era muito perigosa. Quando chegasse no meio da água, o operador dos guindastes colocaria os imensos blocos de 160 toneladas no lugar. Depois que cada um estivesse na posição certa, o guindaste iria para o próximo nível e começaria outra vez. Cada torre é mantida no lugar por 700 mil parafusos. Levou 18 meses para cada torre alcançar sua altura total de 283 metros. O projeto e construção da Ponte Akashi é único. Só a magnitude do tamanho da ponte é realmente incrível. Com o último bloco no lugar, os engenheiros japoneses verificaram nervosamente o alinhamento da ponte. Por incrível que pareça, eles estavam dentro da largura de 1 polegar de estar perfeitamente na vertical. Foi um feito extraordinário de engenharia. Os japoneses ficaram jubilosos.
O estágio 2 havia sido completado. As torres de aço de 2.283 metros eram fortes o suficiente para sustentar os imensos cabos e a via expressa. E flexíveis o suficiente para aguentar as extremas condições de furacões e terremotos, os elementos mais temidos nessa parte do mundo. Mas como se testa isso? Simples. É só pedir para que vários homens se movimentem em cima das torres. Por incrível que pareça, as torres foram desenhadas para se mover de um lado a outro. Foi essa flexibilidade que ajudou a ponte a aguentar os elementos. Mas o teste de verdade seria quando uma tragédia acontecesse. A ponte de 4,3 bilhões de dólares já estava na metade, mas estava mais vulnerável do que nunca. A estrutura só terá sua força total quando os cabos e a rodovia estiverem prontos. A velocidade era vital. Um terremoto poderia provocar uma tragédia. Era uma corrida contra o tempo e contra os elementos para terminar a ponte. Em novembro de 93, os engenheiros começaram a tarefa mais crítica do projeto. Construir o imenso cabo principal de mais de 1 metro de espessura que suportaria quase que o peso inteiro da ponte. 160 mil toneladas, 3 vezes o peso do Titanic. Os cabos principais de suspensão são o coração e a alma da carga, suportando a ponte em si, assim como os veículos particulares e públicos. 300 mil quilômetros de cabos são necessários. Isso é o suficiente para dar a volta no planeta mais de 7 vezes. Cada um dos 2 cabos principais é feito de 37 mil fios de aço. O peso de cabos tão grossos é um dos elementos que limitam a extensão da ponte suspensa. Quanto mais longa ela for, mais pesada ela fica, até ceder sob seu próprio peso. Para uma envergadura entre o estreito de 2 quilômetros entre as duas pontes, os japoneses tiveram que desenvolver um cabo de aço 2 vezes mais forte do que os convencionais. Isso tornaria possível usar apenas um cabo de cada lado, em vez de 2. Primeiro, os japoneses criaram um novo concreto que endurece embaixo d'água. Agora criaram um cabo de aço super forte. Foi a primeira vez que usamos cabos de aço tão fortes. Esse cabo super forte só é feito no Japão. Eles mudaram a composição do aço adicionando ligas de silicone e criaram um cabo super forte. Um cabo de 5 milímetros é capaz de sustentar 3 carros comuns, mas é preciso 37 mil deles para sustentar uma ponte. Foi a primeira vez que cabos como estes foram construídos. Nunca tinha sido feito em uma escala tão grande antes. Primeiro, 127 fios de 5 milímetros são unidos formando um único fio. Cada cabo é feito com 290 desses fios, 37 mil ao todo. O cabo terminado tem mais de 4 quilômetros de extensão. Mas construir o cabo não foi seu maior desafio. Agora, os japoneses tinham que ligar o grande cabo por cima das torres e cruzando o canal movimentado por causa do tráfego de barcos, um espaço de mais de 4 quilômetros. Antes disso, eles tiveram que passar a corda guiada por cima do estreito de Akashi, e só então eles puderam começar a puxar os fios do cabo de um lado a outro. Mas os construtores da ponte não podiam fechar o tráfego do canal. Eles foram forçados a usar uma rota mais perigosa, pelo ar. Dia 10 de novembro de 1993. Ainda de manhã, um vento leve. As condições são perfeitas. Um helicóptero se prepara para levantar voo com uma corda Kevlar super forte e guiá-la de uma torre à outra. É como costurar com um helicóptero. Será preciso um piloto muito habilidoso para fazer esse serviço. É uma missão de alta precisão e não há espaço para manobrar. O piloto deverá levar a corda quase 2 quilômetros de uma torre à outra, acima das águas hostis do estreito de Akashi.
8 horas da manhã. O helicóptero levanta voo da lateral do Estreito de Kobe. Todos observam enquanto ele ganha altura e chega a 290 metros do chão. Em cima da primeira torre, os engenheiros da ponte esperam para pegar o cabo. É uma grande responsabilidade para o piloto e um trabalho muito perigoso. Depois de pegarem o cabo, o piloto terá que planar enquanto o fixam. Leva 10 minutos agonizantes para ligar o cabo à primeira torre. Agora, vem o voo de 2 quilômetros de um lado a outro do estreito, levando o cabo a outra torre. Leva-se 27 minutos para se chegar à segunda torre, onde uma equipe de engenheiros aguarda. Felizmente, o cabo é fixado mais uma vez, sem problemas. Depois de 84 minutos de um voo tenso, o helicóptero aterrissa em segurança. Foi um feito fenomenal que exigiu habilidades de voo e nervos de aço. Para o alívio de todos, a missão foi um tremendo sucesso. Dezembro de 1994. Depois de 6 anos e meio de dificuldades extremas, metade da maior ponte suspensa do mundo já está firme no meio do Estreito de Akashi. Agora, os japoneses teriam que construir a estrutura para sustentar a rodovia de 6 pistas e 4 quilômetros de extensão de um lado a outro do canal. Essa foi a parte mais crítica e complexa do projeto e a mais suscetível às forças imprevisíveis da natureza. A estrada é literalmente suspensa por cabos e sustentada por seu próprio peso. Se o desenho estiver errado, o vento pode fazer essa plataforma voar, como se fosse um brinquedo, com resultados verdadeiramente terríveis. Para os projetistas da ponte suspensa, o vento é o maior inimigo de todos, o pesadelo da cena. Em toda a história, ventos fortes e destruidores pegaram os engenheiros de surpresa e tiveram consequências desastrosas. O pior acidente aconteceu nos Estados Unidos, na Ponte Tacoma, em 1940. Harold Bosch, da Associação Federal das Autoestradas, é engenheiro especializado em aerodinâmica em pontes. A ponte foi aberta ao tráfego no dia 1º de julho de 1940 e caiu no dia 7 de novembro do mesmo ano. Quase todos os dias de sua curta vida, a ponte fazia um movimento vertical por causa do vento. Não era necessariamente uma situação alarmante. O vento era uma ocorrência regular e a ponte parecia estar firme sob controle. Nada que pudesse ser chamado de um vento forte atingira a ponte até então, mas a mantinha oscilante, e isso estava para se tornar um problema. Manhã do dia 7 de novembro de 1940. A velocidade do vento é de 68 km por hora e continua a aumentar, e a ponte começa a se mover na vertical. Mais tarde naquela manhã, o movimento da ponte mudou para um movimento de torção e ela começou a balançar forte com o vento. O vento tinha atingido a ponte a uma velocidade crítica, fazendo-a vibrar. Mesmo que o vento continuasse constante, o movimento era forte demais. Esse fenômeno é conhecido como ondulação e é catastrófico. 1h10 da manhã. 2 horas depois que os fortes ventos atingiram a ponte, sua estrutura começou a rachar e ela desabou. O desabamento da ponte de Tacoma foi como um marco, porque trouxe à tona um fato que os engenheiros precisam levar muito a sério. O fato de como grandes estruturas, principalmente pontes, podem desabar com ventos de tamanha velocidade.
No Japão, os projetistas da ponte Akashi Kaikyo não deixarão que ela tenha esse mesmo destino. Este é um dos maiores túneis aerodinâmicos do mundo, que foi construído para testar um modelo enorme de 40 metros. A ponte de Akashi é 2 vezes o tamanho da ponte de Tacoma e terá que suportar ventos muito mais poderosos dos que os que destruíram a ponte de Tacoma. Uma das questões mais difíceis quanto ao projeto de pontes suspensas é a localização. Lugares com furacões, tufões, tornados e ventos de alta velocidade. Por 3 anos, os projetistas lutaram para encontrar a forma aerodinâmica perfeita. Por causa de seu tamanho colossal, os passadiços precisavam ser fortes o suficiente para suportar seu próprio peso e o tráfego por cima deles, mas também precisavam ser estreitos para que o vento pudesse passar através deles. Os projetistas sabiam que sua estrutura teria que suportar alguns dos ventos mais fortes do planeta. O Estreito de Akashi fica bem no meio de uma área de tufões no Japão. Tufões são tempestades monstro, como os furacões que devastaram os Estados Unidos. Os ventos dentro de um tufão podem chegar a 290 km por hora, fortes o suficiente para virar carros, arrancar árvores com raiz e destruir tudo em seu caminho, inclusive construções. As lembranças do tufão Nancy, que atingiu a região em 1961, ainda estão na memória dos japoneses. O Nancy matou 202 pessoas, destruiu mais de 15 mil casas e deixou 70 mil pessoas na rua. Os projetistas sabiam que seria só uma questão de tempo antes que a ponte de Akashi enfrentasse essa força mortal. Para vencer o poder do vento, os engenheiros surgiram com um incrível conceito. Um passadiço feito de 1000 vigas de aço. Elas foram postas em uma grade triangular, uma das formas geométricas mais fortes na caixa de ferramentas dos engenheiros. Para obter força extra, eles adicionaram um estabilizador vertical que corre pelo centro da ponte. Parece a cauda de um avião pendurada debaixo do passadiço. Quando o vento sopra, o estabilizador equilibra a pressão acima e abaixo da rodovia e reduz o tipo de vibração que destruiu a ponte Tacoma. Eles também instalaram uma malha de aço no centro da rodovia e nas laterais. Isso permite que o vento passe pela rodovia e evita que se forme pressão embaixo dela. Janeiro de 1995, 7 anos depois de um imenso projeto ter começado, a fase final da maior ponte do mundo estava prestes a começar. A construção da rodovia. Até que ela fosse terminada, a estrutura toda estaria altamente vulnerável. Os construtores da ponte chamam esse estágio de condição temporária. É o momento mais perigoso para a ponte, principalmente em uma área propensa a terremotos. Quase todos os desmoronamentos acontecem durante a construção. Os japoneses estavam ansiosos para terminar o passadiço e o projeto, mas algo desastroso estava para acontecer. – 17 de janeiro de 1995, 5h46 da manhã. Um terremoto atingiu a cidade de Kobe. Foi o maior terremoto no Japão desde 1923 e mediu 7,2 pontos altamente destrutivos na escala Richter. Destruiu a cidade. Em Kobe, muitas pessoas ainda estavam dormindo. Norisaku Kato, que trabalhava no centro de controle de tráfego da Baía de Osaka, estava em casa quando o terremoto começou. Ainda estava escuro quando aconteceu. Minha família e eu estávamos dormindo em casa. Eu acho que faltavam 15 minutos para as 6 horas da manhã. Foi um estrondo terrível. O terremoto foi um dos piores de que os japoneses se lembram. Em questão de minutos, 100 mil casas caíram. 40 mil pessoas ficaram feridas e mais de 6 mil morreram.
Eu fiquei chocado em ouvir que tantas pessoas morreram. Muitas casas e muitos prédios foram danificados ou destruídos. Ele torce rodovias, destrói vias expressas e racha os trilhos dos trens. Depois do terremoto, toda a mobília ficou espalhada e estava tudo esmagado e quebrado. Eu fui para fora e olhei ao redor. Lembro-me de ver fumaça preta saindo de Kobe. A princípio, a devastação foi tão grande que ninguém pensou na ponte. As pessoas em Kobe estavam lutando para salvar suas vidas e seus pertences entre os escombros. O epicentro estava a 20 quilômetros de Kobe e a apenas 4 quilômetros da ponte de Akashi. Como a rodovia ainda não estava terminada, a estrutura ainda estava muito vulnerável. A 435 quilômetros de Tóquio, um dos projetistas da ponte, Karakazu Ohashi, observou com horror as notícias sobre a devastação. Sabíamos que a ponte estava ainda em construção e que o cabo aguentaria, mas não estávamos 100% certos das condições da ponte. Os engenheiros ficaram aliviados quando viram que a estrutura da ponte ainda estava inteira. As inspeções iniciais não revelaram nenhum dano. As fundações, as torres e os cabos estavam firmes. Porém, poucos dias depois, eles fizeram uma pesquisa mais detalhada. Um veículo operado remotamente sob a água, ROV, foi lançado para inspecionar as fundações da ponte. A princípio, as fotos que o ROV fez no leito marinho sugeriram que tudo estava em ordem. Depois, as câmeras remotas revelaram a extensão do desastre. Os engenheiros ficaram horrorizados. Havia uma falha na superfície da terra, bem entre as duas torres da ponte. Makoto Kitagawa foi um dos primeiros a ouvir as notícias. 2 dias após o terremoto, o escritório de construção nos enviou outro relatório. E foi incrível como ele mostrou que a linha reta ligando as 4 fundações não estava mais reta. Os resultados da pesquisa foram extremamente alarmantes. A ancoragem e a torre do lado da ilha de Awaji tinham se deslocado mais de 1 metro para a lateral. Tão preocupante como esse foi o fato de que o terremoto havia alongado a extensão da ponte em 1 metro. Foi um completo desastre para os projetistas da ponte. Os engenheiros começaram a se preocupar com o que isso significaria para o prazo de construção. Percebi que haveria um grande atraso na construção. Mas os engenheiros da ponte tiveram uma imensa sorte. Ironicamente, apesar de seus piores medos, a ponte ainda estava de pé porque ela só havia sido construída parcialmente. Se a rodovia já tivesse sido construída abaixo dela, os danos teriam sido enormes. As torres haviam sobrevivido parcialmente não só por causa de sua construção de aço flexível, mas também por causa de seu desenho especial à prova de terremotos. Dentro de cada uma das grandes torres de aço estão 20 imensos absorvedores de choque para ajudar a manter as torres no local e firmes contra vendavais e terremotos. Esses pêndulos gigantes são capazes de balançar em qualquer direção. Se um terremoto empurra a ponte de um lado, os pêndulos se movem do lado oposto. É a única ponte do mundo que já sobreviveu a um choque massivo vertical durante sua construção. Fevereiro de 95. 1 mês após o terremoto, os engenheiros estavam ansiosos para começar a construção outra vez.
Mas grandes perguntas precisavam de respostas urgentes. Como aumentar a ponte em 1 metro se tinham passado anos projetando a ponte para diminuir cada vez mais? Era uma quantidade extra muito grande para a ponte e sua equipe. Isso significava voltar à prancheta de projetos. 30 anos de pesquisas exaustivas e testes agora estavam pendendo na balança. Os engenheiros não podiam adicionar nem mesmo 1 metro. A extensão extra afetaria mais do que somente o passadiço. Tivemos que adequar as mudanças dos perfis e a das fundações da ponte, mudando o desenho em si. No escritório de projetos, a equipe da Honshu Shikoku Bridge Authority lutava para resgatar o projeto. Só havia uma maneira de seguir em frente. A imensa falha no solo do oceano tinha afastado as 2 torres colossais mais de 90 centímetros de distância uma da outra, levantando a altura dos 2 grandes cabos de suspensão que pendem entre elas. Mas, para seu alívio, os cálculos revelaram que eles precisavam fazer só 2 coisas. Primeiro, eles teriam que espaçar levemente os cabos que conectam os 2 cabos principais ao passadiço. Fazendo isso, eles poderiam aumentar as vigas da ponte que formam a rodovia. Decidiram mudar a extensão das vigas. Então, o novo desenho foi executado às pressas pelos empreiteiros. Agora, os japoneses teriam que pôr seus cálculos em prática. Eles teriam que aumentar a ponte. A ponte mais longa do mundo estava prestes a se tornar ainda mais longa. Depois de 7 anos de esforços hercúleos, o trabalho na ponte suspensa mais longa do mundo parou repentinamente por causa de um grande terremoto. Os engenheiros trabalharam sem parar redesenhando o projeto da ponte para descobrir se poderiam aumentá-la. Finalmente, eles encontraram a solução. A resposta era aumentar o passadiço em cerca de 1 metro. Ao mesmo tempo, eles teriam que aumentar em 1 metro também a distância entre os cabos que segurariam o passadiço. Por incrível que pareça, a construção só ficou parada durante 1 mês. Junho de 95. Começa o estágio decisivo e final da construção da ponte Akashi-Kaikyo. Seções enormes de 100 toneladas de aço da rodovia, cada uma maior que uma quadra de tênis, foram levadas para o mar por alguns dos maiores guindastes flutuantes do mundo, construídos especialmente para esse trabalho e capazes de levantar 4.000 toneladas. Levou 15 meses para que as 290 seções de vigas da rodovia fossem montadas, pedacinho por pedacinho, de um lado a outro do estreito. No dia 18 de setembro de 96, a última seção foi montada. Foram 10 anos de triunfos, tragédias e corajosas batalhas contra os piores elementos da natureza. Construindo fundações do tamanho de prédios de apartamentos, torres da altura da Torre Eiffel, o cabo mais longo do mundo feito dos fios de aço mais fortes do planeta e uma rodovia capaz de sobreviver aos furacões mais devastadores da região. Apesar do pior terremoto da história recente do Japão e do atraso de 1 mês, milagrosamente a ponte ficou pronta dentro do prazo. E por incrível que pareça, dada a grande escala do projeto e os sempre presentes perigos, ninguém morreu. 43 anos depois do trágico acidente de barco que deu origem a esse projeto monumental, a ilha de Awaji finalmente foi ligada ao continente. Dia 5 de abril de 98. A ponte foi inaugurada com uma imensa cerimônia. Para os japoneses, é um símbolo do orgulho nacional. Mas para os moradores de Kobe e Awaji, a ponte é finalmente a travessia segura com a qual eles sonhavam há tanto tempo, ligando a ilha ao continente japonês. O turismo e a ligação vital a hospitais e ao comércio estavam garantidos. Para seus criadores, como o diretor Makoto Kitagawa, foi o trabalho de uma vida. Quando a ponte foi inaugurada, eu fiquei muito feliz. Foi o dia mais feliz da minha vida. As 6 pistas encurtam o tempo do percurso de 40 minutos de barco para menos de 5 de carro.
23 mil carros por dia usam a ponte regularmente. Mas embora ela tenha sido projetada para durar 200 anos, tomar conta da ponte é um negócio de 24 horas, 7 dias por semana. No centro de controle da ponte, eles monitoram cada aspecto de sua operação. Tecnologia de satélite é usada para observar cada movimento da poderosa estrutura. O sistema de suspensão vital que sustenta a ponte toda tem o seu próprio sistema de ar-condicionado para evitar que o cabo de aço corroa. Instrumentos medem a menor oscilação no passadiço das rodovias da ponte. E desde que foi inaugurada, a ponte só fechou 3 vezes por causa do mau tempo. É uma história extraordinária. Mas a posição de ponte mais longa do mundo pode ser desafiada em breve. A alguns continentes de distância, na Itália, já está sendo planejada a construção de uma ponte ainda maior para ligar a Sicília ao continente. A ponte Messina terá 3,3 quilômetros de comprimento e uma rodovia de 6 pistas, além de uma ferrovia dupla. Mas mesmo a ponte de Messina poderá ficar para trás nessa corrida. Novas tecnologias tornam possível a construção de pontes suspensas entre distâncias inimagináveis. Novos cabos de fibra de carbono significarão que limites de peso em breve não serão mais um problema. Logo, será possível construir pontes 10 vezes o tamanho da Akashi. Pontes monstro de 50 quilômetros poderão ligar a Inglaterra à França e a Espanha à África. Mas, por enquanto, a ponte Akashi Kaikyu é a vencedora. A ponte suspensa mais longa do mundo. 3 décadas de planejamento, 10 anos de construção e 4,3 bilhões de dólares fizeram o impossível se tornar realidade. Versão Marshmallow São Paulo.